Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Como já tive a oportunidade de dizer, o meu objetivo é analisar as contas do maior número possível de clubes de todas as divisões em Portugal. Não é uma missão fácil porque a grande maioria não disponibiliza os relatórios e contas, pelo menos não de forma atualizada. O Gil Vicente, a par do Estoril Praia, são os únicos clubes, tirando aqueles sobre os quais já fiz vídeos, que têm os relatórios disponíveis publicamente. Decidi começar pelo Gil, porque tem a particularidade de ser uma sociedade desportiva unipessoal por cotas. Quis perceber, entre outras coisas, que diferenças encontraria no sistema de reporte e nas ligações que poderiam existir com os associados. Como se vê, na Primeira Liga estão em clara minoria os clubes que participam na competição na qualidade de SEDUCs. Como é norma, começo pela demonstração de resultados. O resultado líquido passou de um prejuízo residual para um lucro apreciável, para o qual contribuiu fortemente a subida observada nas vendas e serviços prestados, que suplantou o decréscimo nos outros rendimentos. Vamos olhar com maior detalhe para a primeira rúbrica. Antes disso, convém dizer que este relatório não tem tanta qualidade de imagem como os anteriores. Por isso, alguns dos quadros que vou apresentar poderão parecer um pouco estranhos, mas isso até tem a sua graça. Esta divide-se em várias sub-rúbricas. As vendas de merchandising deverão tratar-se da comercialização de produtos do clube e, apesar do crescimento, têm pouca importância no total dos rendimentos. As vendas de atletas contabilizam essencialmente a alienação do passe do Kritchuk, que tem um trajeto do mais esquisito que pode haver. No período de um ano, o jogador rescinde com a Bessade, assina pelo Gil, é vendido naquela que até há bem pouco tempo era a maior venda de um ativo do clube e recentemente voltou a assinar. Dentro da publicidade, vou-me focar nos patrocínios presentes no equipamento. Na época à qual se reporta este relatório, o Gil contava com 8 patrocinadores, 6 inscritos na camisola e 2 nos calções. Para a temporada que está a decorrer, houve algumas alterações relevantes, sendo de notar, por exemplo, que os patrocínios nos calções foram removidos. Depois de um período pandémico muito prejudicial para as receitas dos clubes, o público voltou aos estádios e com ele a regular venda de lugares anuais. O mesmo se passou no que diz respeito à venda de bilhetes jogo a jogo. As taças não contribuíram de forma significativa, muito devido à fraca prestação desportiva da equipa. Não deixa de ser interessante que, com o mesmo número de jogos disputados, a Taça da Liga tenha dado um rendimento que quase triplica o conseguido na Taça de Portugal. E lembro que o Gil nem sequer conseguiu atingir a fase de grupos. Os direitos televisivos, que são decisivos na estrutura de rendimentos, assentam no negócio com a Sport TV, que não consegui descobrir quando foi firmado e até que temporada vigora. A diferença de um exercício financeiro para o outro explica-se pela atribuição de um bónus, que seguramente está relacionado com a qualificação para uma competição europeia, fruto do 5º lugar alcançado pelo Gil. Do lado dos gastos, importa ver o que está por trás das rúbricas que mais pesam negativamente. O regresso do público aos estádios teve como consequência natural uma subida dos custos inerentes à organização daquilo que é um espetáculo desportivo. Podemos ver aqui todo o tipo de custos incorridos por uma sociedade desportiva que são necessários ao desenvolvimento da sua atividade. Mais do que aquilo que aqui figura, interessa-me o que não consta. Falo da exploração do estádio Cidade de Barcelos. Pensei que encontraria aqui um custo na forma de renda, mas não é assim. Ou o custo é passado ao clube, que o assume não honorando a SEDUC, ou a Câmara nada cobra a nenhuma das entidades. Os gastos com o pessoal tiveram um incremento considerável, mesmo tendo tido um número de trabalhadores inferior ao período homólogo. Está aqui subjacente um investimento no plantel, eventualmente na forma de renovações, oferecendo melhores salários, decisão que não será independente do sucesso desportivo obtido pelo Gil. As provisões mostram-nos algumas das situações mais desagradáveis na vida dos clubes. Podem tratar-se de disputas em tribunal contra jogadores, treinadores, empresários, outros clubes ou instâncias do Estado, como a autoridade tributária. A provisão acautela uma perda decorrente do desfecho adverso neste tipo de processos.
Se é a opinião do clube que vai ser derrotado num processo judicial, tem o dever de rubricar um valor que estima que vai ter de desembolsar. Todos os novos processos podem dar origem a novos aumentos de provisões, que são contabilizados como gasto no relatório. A acrescer a isto, o clube dá a conhecer passivos contingentes, que são passivos que dependem de algo que sai fora do controle do clube e não pode ser estimado com fiabilidade. Como tal, não entram nos gastos, mas existe a possibilidade de que isso venha a ocorrer, daí que seja obrigatório à SEDUC a exposição destes casos. Passo para o balanço, onde vou abordar os principais ativos e passivos da sociedade. Como veremos, a transferência de um só jogador teve um papel determinante em várias rúbricas. Os ativos intangíveis registram o valor do plantel. Um passe de um jogador é valorizado pelo preço de custo, ou seja, se o clube comprar um jogador por 1 milhão de euros, o ativo intangível aumenta 1 milhão de euros. Deste quadro, retiro que apenas 7 jogadores do plantel foram contratados por um valor acima de zero. A grande curiosidade é o valor de aquisição do passe do Fujimoto, que depois de 2 temporadas por empréstimo foi contratado em definitivo, mas com efeitos em 22-23, daí ser um ativo intangível em curso. Em sentido contrário, aparece o Samuel Lino, que apesar de ter sido vendido no decurso do exercício financeiro, a venda só será oficial em 22-23. Os clientes rubricam as dívidas de clubes ou empresas para com o Gil Vicente. O valor da venda do Samuel Lino já aparece inscrita, que vai ter um contrapeso no passivo. As perdas por imparidade são dívidas que o clube considera que não serão pagas. Os outros créditos a receber são basicamente constituídos por uma dívida do clube à SEDUC. Pela citação do relatório, presumo que a SEDUC tenha assumido uma dívida do clube à Caixa Agrícola e terá ficado o clube em dívida perante a SEDUC. Nos diferimentos, nota-se a quase omnipresença da transferência do Samuel Lino pelo balanço. Como os direitos económicos ainda não foram transmitidos ao clube comprador, geram-se obrigações e direitos em diferentes subrúbricas. Contrariamente aos clientes, já no passivo, temos os fornecedores, que registram as dívidas aos clubes ou empresas com as quais o Gil teve negócios. Os financiamentos obtidos têm 2 vias, um empréstimo bancário e outros empréstimos. No caso destes últimos, é informado no relatório que foi o presidente quem emprestou dinheiro à sociedade e num montante muito substancial. Não é a primeira vez que Francisco da Silva está no comando do clube e tem um historial intimamente ligado à cidade e ao desporto de Barcelos. Por último, quero dar uma nota de um acontecimento que parece cair no esquecimento, mas que tem direito a uma passagem no relatório. A indenização, no caso Mateus, pode representar uma injeção de capital da maior importância para a sociedade. O problema é que é impossível saber quando o processo vai conhecer o seu fim. Pelo histórico e pelo eventual avolumado montante a ser pago pela Federação ou pela Liga ao Gil Vicente, certamente que será uma batalha que estará para durar. Espero que tenham gostado de mais uma análise e não se esqueçam de subscrever o canal para o fazermos crescer. Até para a semana.